noite, eu sou Tamires Reis, sou mãe que luta por justiça por sua filha e estamos aqui em mais um episódio do nosso canal, hoje com o Dr. Luiz Henrique Requião. O tema de hoje é como as empresas podem contribuir no combate à violência de gênero. Dr. Luiz Henrique, ele é advogado criminal, professor universitário das matérias de processo penal, direito penal e prática penal, é professor de pós-graduação, professor de curso preparatório, especialista em ciências criminais, especialista em direito penal informático, membro da Comissão de Direito Penal Militar, autor de artigo com publicação em livros e palestrante. Doutor Requião, vou chamar de Requião, pode ser? Eu adoro o sobrenome dele. Bem-vindo. Obrigado. E então vamos falar um pouco sobre de que forma as empresas podem contribuir no combate à violência de gênero. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Primeiro agradecer estar aqui, falando de um tema tão importante, né? Um tema tão necessário de ser debatido ainda dentro de uma sociedade estruturalmente extremamente machista. Então, e aí, como homem, também é muito importante que eu esteja realizando essa fala, porque nesse momento, né? E aí eu gosto muito de usar essa ideia, né? Muito bem desenvolvida pela filósofa Djamila Ribeiro, que é a questão do lugar de fala, né? Então aqui no meu caso, o meu lugar de fala é de pessoa, de um gênero, que normalmente é o principal agressor, né? É o principal agente atuante na agressão de gênero contra a mulher, especificamente. Então, no caso, o homem, ele é esse principal agente agressor, exatamente nessa estrutura machista. E aí eu falo nesse lugar de fala de quem detém, de quem deseja alterar exatamente nesse lugar essa perspectiva, né? Tentar conscientizar os homens, sendo homem, para que essa mudança ela ocorra exatamente aonde deve acontecer, que é individualmente em cada pessoa, principalmente em cada homem. Só que sabemos que temos ainda essa estrutura social ainda muito machista. A mulher ainda, claro que isso nos últimos anos mudou muito, mas a mulher ainda muito nesse papel de cuidado, né? Enfim, sempre sendo ela responsável por cuidado, sempre sendo ela normalmente a pessoa que leva o filho no posto de saúde, que normalmente é ela que insiste com que o marido faça exames médicos. Então ela está sempre nesse papel, colocada nesse papel do cuidado, porque foi um papel que a nossa sociedade sempre colocou a mulher ao longo da história, né? Sim. E aí é uma questão histórica que já vem de muito tempo. E eu estou nesse local, né? Então é muito importante, assim, é muito gratificante estar aqui, podendo falar um pouco sobre isso exatamente nesse lugar que eu tento, a partir dos conhecimentos, a partir de mudanças também, de entender um pouco como é que funciona, de muita coisa que lá atrás eu já me vi pegando e fazendo ações, vamos dizer assim, machistas, e que hoje, obviamente, eu jamais faria. Sim. Mas isso, obviamente, é uma construção, né? E eu tento trazer e levar isso para outros lugares. E, obviamente, aí já entrando na pergunta, as empresas, especificamente, ela tem um papel fundamental hoje em dia. Porque, de novo, a empresa muitas vezes, eu estou falando de forma genérica, né, de forma geral, muitas empresas elas mantêm muito essa estrutura machista, porque de novo é a estrutura que a gente se encontra. Então eu vou usar aqui essa frase, não tem como não usar essa frase, uma frase polêmica que surgiu aí praticamente, se não me engano, no mês passado, de um grande CEO, aí, um grande empresário brasileiro, que disse que ele jamais gostaria de ter a sua mulher como CEO das suas empresas, pelo fato de que essa mulher ficaria masculinizada. Né? Essa frase foi aí replicada aí na mídia. Inclusive ele saiu dos conselhos de empresas que ele fazia parte por conta dessa frase. E essa perspectiva ainda é uma perspectiva muito empresarial. Ainda se tem muito essa ideia de que a mulher que se transforma em CEO, ela pode ficar masculinizada, né? Porque ela não vai ter tempo para cuidar da criança. E esse infeliz disse isso, que não gostaria de que ela fosse CEO, porque quem iria cuidar da criança, quem iria cuidar da casa, quem iria exercer esse papel do cuidado, no qual, repito, a mulher sempre foi colocada nesse local. Então as empresas já começam que, apesar de a partir do momento que ele fala e expõe isso ter sido
assim, ter sido midiaticamente bem questionado e criticado, isso ainda é uma cultura que internamente acontece em muitas outras empresas. Então ele apenas falou, né? Mas obviamente isso está culturalmente instituído em muita empresa. Tem muita empresa que não quer uma mulher CEO exatamente por essa mesma razão, esse mesmo receio aí, da masculinização da mulher. Além... Eu pensei o contrário, doutor. Tipo, quando o senhor começou a falar, eu pensei que fosse algo do tipo assim, se ela fosse CEO de uma empresa, ela poderia afrouxar em relação aos funcionários, a ser menos dura, aliviar. Não, a visão que normalmente se tem é exatamente que essa mulher, ela se torne, entre aspas, um homem, ela faça o papel do homem. Né? E ele, particularmente nesse caso, ele não gostaria disso. Porque ele perderia essa mulher do cuidado, essa mulher que não estaria estressada. Então, tudo isso ainda é um preconceito, além do que existe um preconceito também muito grande, e que essas mulheres ocupando esses espaços, exista o risco ou o receio de que essa mulher engravide e ele perca aquela funcionária por um tempo, do qual ele não tem muito, legalmente ele vai ter que deixá-la estável naquele local até o retorno. Então tem essa questão também da gravidez, e por isso muitas dessas mulheres hoje em dia adiam a gravidez com medo de perder o emprego. Então, muitas delas têm esse receio constante de que se ela engravidar, ou ela perde o emprego, ou ela não vai conseguir ascender dentro da empresa como se o homem fosse um homem. Né? Então tudo isso é uma ideia efetivamente machista, mas aí eu vou dar um ponto, que normalmente é o que eu levo para as empresas quando eu faço alguns treinamentos em relação a essa perspectiva. Existe um estudo, que é um estudo muito psicológico, que diz que as mulheres, inclusive quando elas retornam da gravidez, elas retornam com muito mais gana e atividade e força do que o homem, por exemplo. E aí existe um fator biológico, que é o fator exatamente da maternidade. Né, de que aquela mulher está muito mais atenta, aquela mulher ela está muito mais, ela tem determinados hormônios que estão muito mais aflorados exatamente pelo fato de ter dado a luz, pelo fato de ela estar amamentando. Então isso no cérebro dela torna ela muito mais ágil, muito mais proativa, com raciocínio muito mais elevado. Além, de novo, aí já um fator não tão biológico, mas psicológico, além do fato dela querer mostrar que o fato dela ter sido mãe não é um impeditivo da qualidade dela. Que isso também. Então, de novo, se a empresa souber usar isso, na verdade é uma vantagem, não é uma desvantagem. Né? E isso, de novo, precisa ficar muito claro. Então, a primeira coisa é tentar tirar esses estigmas. Né? De que a mulher não pode ocupar alguns cargos de liderança, de que o receio da mulher engravidar no meio desse processo. Então, tudo isso são estigmas que existem. Hoje, poucas empresas falam isso de maneira clara, com receio de que isso vaze, ou de que isso tenha alguma repercussão negativa. Mas isso, subliminarmente, ela está ali presente nessas estruturas. Inclusive, o teste de gravidez escondido, quando as mulheres fazem exame de sangue. Também. Não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas eu falo isso porque quando eu trabalhava com audiometria ocupacional, em clínica que faz exames admissionais, periódicos, enfim, né, clínica de medicina do trabalho, as empresas pediam para que naquele exame de sangue que a gente faz admissional fizesse o beta, para saber se a mulher que vai entrar está grávida, com medo de um processo, com medo de uma necessidade de estabilidade, e preservar, né, a estabilidade, tem que preservar a estabilidade. Então, tudo isso está presente hoje, repito, de uma maneira mais subliminar, porque as empresas não querem esse tipo de repercussão negativa, né, que isso gera na mídia, isso, enfim, traz várias repercussões não legais, não positivas para a empresa. Então, isso hoje é meio escondido, mas isso existe. Então, a primeira coisa, normalmente, é mostrar para a empresa que esses estigmas precisam ser derrubados. Né? Que sim, inclusive, a mulher na posição de liderança, ela tem muito mais capacidade, de novo, nessa gestão, e aí é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo em que hoje essa coisa do cuidado, de gerir a casa, é vista muitas vezes, e sim, não é só vista, mas que é um papel de uma estrutura machista, mas ao mesmo tempo esse papel que foi dado à mulher durante ao longo da história tornou ela com muito mais capacidade de gerir
do que muitas vezes o homem. Então, você ter uma mulher em posição de liderança dentro de uma empresa, muitas vezes é um fator mais positivo do que negativo, porque ela tem a capacidade de gerir naturalmente, fazer multifunções, inclusive, do que o homem. Eu ia falar isso. Porque ela já, historicamente, teve que realizar multifunções. Foi treinada. Ela foi treinada, ainda que estruturalmente forçada esse treinamento, mas ela foi treinada a fazer multifunções. Então, hoje, muitas vezes, a mulher cuida da criança, ao mesmo tempo ela está gerindo o tempo em que ela precisa resolver as coisas, porque ela tem que pegar a criança em algum lugar, fazer... Enfim, de novo, isso obviamente, numa estrutura igualitária, isso tem que ser compartilhado, dividido igualmente. Mas, eu repito, vou voltar aqui, né? Numa estrutura machista, a mulher ficou muito mais com esse papel. Então, você ter uma mulher CEO ou uma grande cargo de liderança, ela consegue fazer essa gestão, muitas vezes, com muito mais qualidade do que o gênero, e aqui apenas tratando de gênero e não especificamente de pessoas. Mas o gênero masculino, porque ela já tem esse treinamento, vamos dizer assim, ao longo da vida. Né? Então, essa coisa da gestão, do cuidado, da liderança, ela é muito mais forte. E, óbvio que há preocupações, e aí não existe aqui uma questão de culpa. Há determinadas preocupações que uma mulher num cargo de liderança, ela vai passar a ter, que o homem não vai ter. Porque, muitas vezes, nunca foi uma necessidade para ele, naquele cenário. Então, cuidados, muitas vezes, pontuais, que podem parecer pequenos, mas são cuidados que, numa perspectiva empresarial, ela muda muita coisa. Então, por exemplo, será que se eu tenho uma empresa onde majoritariamente as suas lideranças são compostas por homens, será que teria esses homens a sensibilidade ou a visão de deixar um espaço reservado, por exemplo, para que essas mulheres realizassem uma amamentação, por exemplo, que estivessem nesse cenário e que porventura precisassem ali, ainda que temporariamente, esporadicamente, ter aquela criança ou uma brinquedoteca naquele local, ou algo nesse sentido, né? Estou dando um exemplo aqui só para entender. Mas faz a diferença. Que muitas vezes o homem não tem preocupação. Não tem a visão. Porque não é uma questão biológica, não é um problema biológico que ele tenha, em regra. Então, ele, muitas vezes, você sente, de novo, não é necessariamente por má fé, porque muitas vezes não é um problema que pertence a ele. E talvez uma mulher num cargo de gestão, esse problema é presente. Então, talvez ela tome medidas que o homem não teria essa visão. E aí, de novo, é importante que a empresa ela participe desse processo, ela estabeleça, inclusive, regras de conduta, para que a gente, e aqui eu vou trazer de novo esse exemplo, para que a gente diminua o máximo possível a possibilidade de condutas assediosas, como o caso, por exemplo, famoso aí, ficou famoso, né, do Ministério dos Direitos Humanos, onde eu tenho lá a ministra, a ministra Aniele Franco, né, que acusa o ex-ministro Silvio Almeida, um cara intelectualmente um exponencial aí dessa discussão, inclusive do racismo estrutural no Brasil, que traz essa questão. E que, de novo, que ele alega, né, aqui não entrando em méritos, mas até porque eu não tenho acesso ao conteúdo do processo assim, mas ele alega que as condutas dele não eram condutas nada sexualizadas, só que há uma compreensão para essas mulheres que era. E aí muitas vezes eu estou exatamente numa linha tênue, efetivamente. Eu estou muitas vezes em uma atividade, uma ação, que na visão do homem não é necessariamente uma visão assediosa, né? Ele não enxerga aquilo de maneira assediosa, porque, de novo, não é necessariamente uma questão de má fé, mas porque ele foi moldado numa cultura em que aquilo era normal, mesmo não sendo normal. Né? E a mulher, ela percebe isso. Então, de novo, você ter uma mulher em altos cargos ou ter uma diversidade maior nessas empresas, você consegue entender mais ou menos que condutas são admitidas e que condutas não são. Eu não tive acesso aí na íntegra, mas o que eu quero dizer é que, na verdade, quanto mais diversidade você tem dentro de uma empresa, maior possibilidade de ações mais igualitárias. Né? E aí, especificamente na questão do gênero, aqui, tratando especificamente do gênero, repito,
você ter mulheres em determinados cargos, em cargos de poder, em cargos de decisão, dá exatamente essa possibilidade de diversidade. Sim. Aí eu vou usar aqui um exemplo hollywoodiano, né? Mas é um exemplo interessante da gente entender. Eu não sei se as pessoas já assistiram, mas se não assistiram, assistam. Sem Preconceitos, o filme Barbie. Eu assisti o filme Barbie. Sim. Né? Tem uma cena no filme Barbie que eu acho magnífica, que é uma mesa de um bocado de homens que comandam a empresa Barbie, decidindo que tipo de Barbie eu vou fazer para as crianças, mulheres. E aí normalmente é por isso que a gente tem essa Barbie tanto quanto europeia, né? Loira, branca, olhos claros e tudo mais. E nunca foi depois de um tempo a Barbie mudou essa perspectiva, né? E criou vários modelos diferentes e tal. Mas durante muito tempo a Barbie tradicional era aquela Barbie original, vamos dizer assim. Original. Aquela branca de olhos claros, loira, magra, fina, como de modelo. E nesse filme ela tem exatamente essa cena, né? Aonde eu tenho todos os empresários que comandam a empresa, todos são homens, decidindo como pensar numa boneca feminina. E não tem nenhuma mulher para dizer como se deve pensar, né? E aí a discussão tem um determinado momento do filme que quando a Barbie chega, ela é meio que tratada de besta, de boba, porque normalmente é essa visão que se quer trazer, né? Que a mulher não tem condição de decidir, tem capacidade de tratar determinados temas e tal, enfim. Eu gosto desse exemplo para mostrar exatamente que muitas vezes eu preciso dessa diversidade. Sim. Então, de novo, não é de forma alguma ter só mulheres ou ter só homens, não é isso. Mas sim você ter uma gama diversa de pessoas. E quanto mais diverso for, a grande possibilidade de você ter mais chance de condutas e de ações, como é que eu posso dizer, mais igualitárias. E mais também, eu digo até humanizadas. Ontem, trazendo essa questão de mulher, empresa e emprego, né? Nas entrevistas de emprego, sempre perguntam: você tem filho? Sim. Se não, é muito difícil. Assim, tem um lado positivo, bom, não vai ficar faltando trabalho para levar filho no médico, filho não sei aonde. Mas também tem outra questão: ela é jovem, vai querer ter um filho. Exato. Então a gente vai ter que substituir, vai ser mais uma dor de cabeça. Isso acaba sendo impeditivo realmente para que a mulher consiga alavancar na sua carreira e conseguir subir de cargo, porque quanto mais sobe de cargo, mais existe a necessidade dela estar presente. Sim. Mais trabalho ela tem e às vezes mais trabalho leva para casa também. E infelizmente, né, quando tem um casal, eles são casados e têm filhos pequenos, quem deixa de trabalhar porque um filho está doente é a mulher. Normalmente sim, né? Então é muito raro o homem deixar de ir trabalhar para cuidar do filho e a mulher ir trabalhar. Sim. Até por conta dessa questão maternal mesmo, do apego da criança com a mãe, principalmente criança pequena. Mas vem dessa questão estrutural também, porque também, na maioria das vezes, o homem tem o maior salário da casa. Sim. Então, assim, se for colocar na balança, bom, se qual dos dois for perder o emprego, né, o sustento da família vai mudar mais, vai ser pior, se for a mulher ou se for o homem. Como normalmente o homem ganha mais, então o homem vai trabalhar e a mulher falta o emprego para ficar ali com a criança. Exatamente. Então, assim, normalmente, inclusive tem dados, eu não me lembro exatamente o último, mas da última vez que eu vi esse dado, mostrava, né, que o salário masculino ele é relativamente maior do que o feminino, realizando a mesma função. Eu lembro que, inclusive, teve uma comparação na Rede Globo, na época, entre o salário de William Bonner e o salário de outra jornalista, e a diferença era grande e tal, enfim. Exatamente para mostrar que, às vezes, a mulher e o homem exercendo a mesma atividade, o homem ele tem uma faixa salarial maior do que a da mulher, né? E aí, inclusive, existe hoje um projeto de lei aprovado, né? Uma lei aprovada, que obriga as empresas a ter o mesmo patamar salarial para homens e para mulheres. Então isso já é uma lei definida. Existe alguma justificativa? A justificativa... Eu lembro mais ou menos dessa... Na época, o que eu me recordo, a justificativa que davam é pelo tempo de serviço de casa e tal. Então, de novo, tentava disfarçar um pouco essa desigualdade. Sim. E aí, por isso que o governo
se eu não me engano, ainda na gestão do governo anterior, fez um projeto de lei, aprovou um projeto de lei igualando essa faixa salarial. Então hoje, mulheres e homens nas empresas públicas principalmente não podem ter diferença salarial, tem que ganhar exatamente a mesma coisa. E obviamente isso acaba sendo replicado para as empresas privadas. Não que as empresas privadas precisam, porque obviamente cada empresa privada ela tem o seu plano de cargos e salários próprio, né? Mas é óbvio que hoje, até na esfera trabalhista, isso é discutido também, né? Então hoje muitas empresas elas tentam igualar essa faixa salarial, exatamente, repito de novo, para não ter uma visão negativa, machista na sociedade, tudo mais. Então é muito mais uma preocupação do que como aquilo vai ser colocado para as demais pessoas, do que necessariamente efetivamente uma preocupação inicialmente de igualdade. Mas repito, hoje existe essa norma que obriga que as empresas tenham faixas salariais iguais para a mesma função. Isso já é uma evolução muito grande, né? Muita gente na época criticou, essa lei não precisa, para que isso é óbvio, mas muitas vezes essas obviedades precisam ser colocadas e postas. A gente no Brasil é um país que a gente precisa legislar sobre absolutamente tudo, por mais óbvio que seja. Então essa normatização, essa legislação, ela é importante. Ela hoje é uma legislação referenciada, né? Exatamente para que eu possa discutir planos e carreiras de maneira igual. Então, se eu tenho, não faz sentido eu ter uma empresa onde alguém, para alcançar determinado nível, precise ter, sei lá, 10 anos de empresa, realizar 10x tarefas, e a mulher, ao mesmo tempo, realizando a mesma forma de tarefa, não está no mesmo patamar. Então, não tem lógica, né, que sustente esse tipo de situação. Hoje eu tenho uma lei que tenta minimamente fiscalizar e impedir que isso aconteça. Eu não tinha nem conhecimento dessa lei. Isso posso até depois aqui verificar o número da lei especificamente, mas existe essa norma que obriga exatamente essa igualdade salarial. Isso já é uma evolução. Então, normalmente, o trabalho que é feito nas empresas é tirar esses estigmas, que a gente já tratou aqui um pouquinho, falar um pouco das normatizações que tratam do tema, né, e tentar, repito, criar protocolos internos para, em havendo qualquer situação de algum delito ou de alguma situação que tenha esse contexto da perspectiva de gênero, que isso seja automaticamente comunicado à empresa e a empresa comece ou dê início a um protocolo de investigação independente. O mais importante é isso, que essa investigação ela se dê de maneira independente. Né? Eu não posso correr o risco de fazer uma investigação onde exista ali alguma possibilidade de estar havendo algum tipo de influência. E isso vale do funcionário da manutenção, o funcionário da atividade mais como é que eu posso dizer, mais elementar possível a presidente da empresa. Então, por isso que precisa ser independente. É por isso que, uma vez realizado ou acionado um canal de denúncia interna na empresa, que isso seja apurado de uma maneira independente. E que eu possa colocar, desde o chefe, o presidente da empresa e aquele que exerce uma atividade mais elementar dentro daquela empresa em igualdade nessa atividade investigativa. Porque, repito. Mas quem fiscaliza? Um órgão independente, um órgão externo já previamente estabelecido dentro dessas regras. Se acontecer qualquer coisa, vai ser o órgão X, ou o escritório X, ou o funcionário, ou fulano X, que vai apurar sobre isso, ouvindo todo mundo, ouvindo todos os envolvidos e se chegando no resultado final. Qual é o benefício disso? O benefício disso é que se uma empresa ela tem esse protocolo muito bem desenvolvido, muito bem elaborado, ela evita, inclusive, possibilidades de condenação, seja na esfera penal, seja na esfera trabalhista. Porque ela vai utilizar exatamente esse instrumento e dizer, seja no campo trabalhista, seja no campo penal, ela vai usar esse procedimento realizado e vai dizer, eu fiz a apuração de maneira independente, eu ouvi X, eu ouvi A, eu ouvi B, eu ouvi outras pessoas, e diante do que eu apurei, eu só conseguiria chegar a resultado X, por isso, por isso, por isso. E eu justifico porque eu cheguei naquele resultado. Então isso não quer dizer que não vai ter processo, obviamente. Sim. Mas isso diminui muito o impacto que
que um processo, seja no campo trabalhista, que vai tratar de questão pecuniária, seja no campo penal, pode gerar. E aí, de novo, vou usar aqui um exemplo lá do Ministério dos Direitos Humanos. O que se divulgou é que já havia essas denúncias de assédio de outras funcionárias há 2 anos. Sim. E que isso não tinha sido debatido. E isso gerou um problema, né? Assim, o problema cresceu muito mais porque houve uma denúncia, e essa denúncia, ao que parece, não foi independentemente, ela não houve uma independência ali de apuração. Talvez se tivesse havido, talvez o ministro Silvio Mendes não tivesse nem sido exonerado do cargo, porque talvez aquele teria sido apurado, aquele teria sido investigado, teria sido ouvido todo mundo e teria se chegado na sala final. Mas foi por isso que eu perguntei quem é que fiscaliza, porque quando acontece algum caso assim de assédio, de abuso de poder ou assédio sexual mesmo, alguma coisa assim, quando está envolvendo alguém num cargo, nível mais elevado, quando existe uma fiscalização interna, essa pessoa da fiscalização interna, ou possíveis testemunhas, enfim, ficam receosas de enfrentar o CEO, o presidente, Sim. seja lá o que for. Então acaba que não acontece uma investigação e não é levado adiante. Então por isso que as coisas acabam tomando uma proporção maior, por conta desse medo, desse receio de enfrentar, né, o outro. Por isso que eu perguntei quem é que vai fiscalizar, porque se for alguém de dentro da empresa, como é que ela vai, não é fiscalizar o chefe, mas alguém de um cargo inferior ao dele, que fala, ele me assediou. Aí vai chegar um outro funcionário da empresa que está hierarquicamente abaixo dele para dizer, pelas investigações aqui, por a gente ouvir fulano, ciclano, ela tem provas disso aqui, o senhor assediou ela. Então, não sei se é um problema aqui do brasileiro, da humanidade de uma forma geral, mas o que eu vejo aqui é mais difícil da pessoa ter uma integridade, né, e não ter esse medo, esse receio, até de perder o emprego. Sim. Do chefe chegar, como é que você vai concordar com fulano, rapaz? Eu sou seu chefe. Mas, e repito, dentro desse processo, que é independente, essas pessoas são ouvidas sem necessariamente revelar quem são. Né? Então, claro que isso é preciso se perguntar se ela quer. E é exatamente esse anonimato nessa apuração, ela é importante para evitar esse tipo de influência, para evitar esse tipo de temor, né, da pessoa não fazer por medo de haver qualquer tipo de repreensão, demissão, alguma coisa nesse sentido, porque ele atuou dessa forma. Então, de novo, por isso a importância de ser independente. Sim. E por isso a importância também do anonimato nessas apurações, para evitar qualquer tipo de situação de vingativa, vamos dizer assim, né? Qualquer ação vingativa. Então, de novo, é importante, e aí é importante essa construção. O Brasil gosta muito de dizer que esses procedimentos é o que nós chamamos de compliance, né? Nada mais o compliance é uma terminologia inglesa, mas nada mais significa do que prevenção. Compliance nada mais é do que uma organização preventiva. Então, eu organizar a empresa precavendo ela dos riscos, possíveis processos, de possíveis demandas, né? Respeitando inclusive a atividade que ela desenvolve. Então, ainda que ela desenvolva uma atividade de risco, por exemplo, eu ainda assim atuo de maneira... Eu vou dar um exemplo aqui de atividade de risco nesse caso. Imagine eu ser dono de uma academia, que eu tenho personal trainers, e esses personal trainers realizam atividade de nutricional. Né? Ele faz uma avaliação nutricional. Então, na avaliação nutricional, seja homem, seja mulher, muitas vezes você precisa ficar com roupas mais confortáveis, seja uma sunga, no caso dos homens, seja um biquíni, no caso das mulheres. E aí tem determinadas medições que você precisa tocar na pessoa, você precisa tocar no corpo dela. Né? Então, isso é um risco da atividade, porque esse toque pode ser interpretado de maneiras diferentes. Então, como é que eu diminuo a possibilidade desse risco? E aí existem métodos de fazer isso. Bom, se eu estou lá com um personal homem, um personal mulher, primeiro eu preciso informar ela que, se ela quiser, na avaliação nutricional dela, levar um acompanhante, ela pode e tem o direito a. Então eu vou lá e digo a ela, peço para que ela assinar um termo de que ela tem ciência, de que ela poderia trazer alguém. Não. Isso é a primeira precaução, né? Nessa atividade, que neste caso específico é uma atividade de risco. Né? Porque eu estou no ambiente fechado, necessariamente eu não vou saber se aquilo aconteceu ou não. Né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
todas as vezes que eu for realizar qualquer tipo de toque, eu informar antes do que eu vou fazer. Então é sempre dizer, olha, eu vou ter que pegar aqui a sua barriga, eu vou ter que pegar aqui no seu braço, eu vou ter que pegar aqui uma parte do seu peito aqui para poder medir alguma coisa. Então é sempre, tudo bem para você? Posso? Então é sempre informar o que vai ser colocado. E perguntar se está tudo bem. E de preferência com uma terceira pessoa. Deixa eu falando. De preferência ter essa terceira pessoa, óbvio. Que aí, de novo, pode ficar a cargo dela, pode ser inclusive uma personal mulher presente. Câmera também. Não pode, né? Câmera não pode porque eu estou num local. Como se fosse um consultório. Como se fosse um consultório. Então eu não posso porque eu também não tenho como preservar aquela imagem. Entendi. No sentido de que eu não sei como aquela imagem vai ser, como é que ela está sendo transmitida, quem está vendo, quem não está vendo. Então, isso seria mais um problema. Entendi. Então, necessariamente eu preciso ter câmera, mas eu posso, repito, ter ações que tem ali uma ação de precaução, né, que eu diminuo o risco. Não é dizer que é risco zero, né, porque ainda assim, com todos esses cuidados, com todas essas coisas, alguém pode sair de lá e dizer que foi assediada. Que nem exame ginecológico, né? Quando Exato. é tão difícil, como é que vai provar que aquele toque foi Exato. um exame ou foi um... Mas, por exemplo, isso mudou dentro do direito médico exatamente porque começou a ter vários casos, vários de casos. anestesistas, de ginecologistas nessa situação. Aí o que aconteceu hoje, dentro das consultas médicas de algumas áreas, Sim. é necessária a presença de um terceiro. Então, o médico informa que é necessário que haja um terceiro, né, que ele venha com algum acompanhante, que aquela mulher venha com algum acompanhante. Né? Então, isso é hoje uma determinação, inclusive, do Código de Ética Médico. Então, hoje, dentro do Código de Ética Médico, tem lá essa precaução, exatamente para evitar esse tipo de problema. Então, uma outra, por exemplo, atividade de risco. Então, se eu tenho uma clínica ginecológica, eu preciso treinar os meus funcionários, desde o médico até o recepcionista, Sim. que isso precisa acontecer, né? Isso precisa ser informado, isso precisa ficar claro. Se a pessoa não quiser, também é o problema dela. Sim. Mas precisa ficar claro que ela pode, que ela tem direito a, que ela deve fazer. Tem? E no caso dela não querer assinar um documento desse, o médico pode negar o atendimento? Poderia. Poderia, né? Poderia negar o atendimento, dizendo que ele não teria condições de atender naquelas condições. Né? Poder, assim, obviamente ele poderia. Né? E agora do lado, vamos supor assim, vamos agora falar se fosse uma vítima de verdade, certo. Né? Que essa mulher foi assim assediada, seja por médico, Sim. pelo dono de uma empresa, seja lá de quem for. São situações que acontecem entre quatro paredes na maioria Sim. das vezes, não tem testemunho ocular, muitas vezes não dá para pegar um celular, gravar, Sim. filmar. E aí faz o quê? Porque vai ser apenas o relato de um contra o relato do outro. Aí juridicamente, Sim. quando a gente trata desses crimes que envolvem aí atividades sexuais, normalmente juridicamente há um entendimento já jurisprudencial, STJ, STF principalmente, de que a palavra da vítima nesse contexto ela tem um poder probatório maior, exatamente por se dado do que a jurisprudência chama de um ambiente clandestino, aonde eu não tenho testemunhas. Então, exatamente quando eu estou diante de um ambiente onde eu não tenho testemunhas, é que a palavra da vítima ela tem uma certa relevância maior. Mas é óbvio que eu preciso tentar reunir outras provas, né? Só unicamente isso pode não ser suficiente. E aí eu vou trazer aqui o caso, por exemplo, do Daniel Alves. Sim. O caso do Daniel Alves é um caso bem emblemático. Por quê? Porque o que aconteceu ali? Num primeiro momento, eu só tinha a palavra da vítima versus a palavra do Daniel Alves, aonde eu não tinha ali mais nenhum elemento. Um dizia uma versão, outro dizia outra versão. Mas veja que aquilo que ela colocou, que aquela mulher colocou, ela foi potencializada a partir das provas colhidas. Então, o que foi colhido? Observou-se que tinha esperma dentro daquele banheiro, observou-se que ela vai ao banheiro, Daniel Alves vai depois, que o Daniel Alves sai primeiro, e quando ela sai do banheiro, ela já sai chorando, tem imagem disso, mostrando que ela já sai em prantos do banheiro. Então, tudo isso que reforça o que ela colocou. Filmou o que aconteceu lá, não filmou e ninguém vai saber efetivamente o que aconteceu. Se houve um consentimento inicial e depois não, né?
se inicialmente ela consentiu com aquele tipo de ação, mas em um determinado momento ela repudiou e isso não foi respeitado. Então isso a gente não vai saber. O fato é que ela se sentiu violada, é um ponto, e ela externa isso, né? Inclusive é colocado que no primeiro momento ela sequer desejaria tratar daquele tema, e ela foi estimulada pela amiga e pelo funcionário da boate, que disseram a ela a importância dela retratar aquilo que ela passou, porque inicialmente ela não queria, exatamente por medo de ser quem era. Não vão acreditar no que eu estou falando. Não vai acreditar no que eu estou falando, porque é Daniel Alves, é um jogador famoso, o cara tem dinheiro, então não vão acreditar no que eu estou dizendo. Vão achar que eu sou mais uma, né, que quis e tal. Então ela tinha muito esse medo na sua exposição e de ser desacreditada. Exatamente pelo poder, entre aspas, que o Daniel Alves tinha ali, da personalidade que ele era. Mas, além de ser homem e mulher. Além de ser homem e mulher. Infelizmente. Além de ser homem e mulher e de ser quem é. De ser quem é, exatamente. Um cara famoso, reconhecido nacionalmente, um cara financeiramente muito maior do que ela, enfim, tudo isso foi na cabeça dela, passou, né? Mas digo, ela não estava errada não, viu? Até como mulher, até porque... gera dúvidas, eu acredito que gera. E assim, doutor, esses casos assim de homens famosos, jogadores de futebol e tal, realmente tem um outro lado das oportunistas, das pessoas, a gente também não pode também tapar os olhos porque eu sou mulher, não existe, não. Tem, então o fato também, isso pesa. Aí eu vou dar um outro exemplo de que ficou claro que, ao que parecia, foi uma tentativa de algum tipo de extorsão. Foi o caso do Neymar, né? No caso lá, de uma mulher, não lembro mais o nome dela, mas que ele jogava na França, e há uma filmagem dele, mostra que ele não fez nada, que a mulher que se joga em cima dele, que fica... Ela que tenta provocar uma situação que não existiu, ao que parece. E isso, obviamente, é prejudicial, porque você acaba descredibilizando outras mulheres, que muito delas o fato real, acontece mesmo, e aí normalmente se usa esse fato, que é uma exceção, como se fosse uma regra. E quando normalmente esse fato é apenas uma exceção, ela não é a regra. Então, e aí dois casos de jogadores famosos, né? Reconhecidos internacionalmente. Então, eu tenho esse caso do Daniel Alves, esse caso do Neymar. No caso da mulher do Daniel Alves, repito, tudo que ela disse foi potencializado em outras provas. Então, o esperma que foi encontrado no banheiro, a filmagem de ida, a filmagem de saída, o fato dela... E as testemunhas que, assim, eles não estavam presentes, mas tem as testemunhas de como aconteceu, né? De como aquilo aconteceu no primeiro momento, das testemunhas que encontraram depois do fato, né? Como o estado que ela se encontrava, né? Não só a amiga, mas pessoas outras que não necessariamente têm nenhum tipo de relação íntima com ela, né? Não são amigas, não a conhecem. Então tudo isso faz o quê? Isso potencializa o que ela colocou. Então a palavra dela é muito importante, mas, repito, sozinha muitas vezes é insuficiente. Eu preciso tentar aliar essa palavra, esse dizer que no primeiro momento dá uma potencializada maior, exatamente por ser um crime que normalmente não tem testemunhas presentes, mas eu preciso tentar demonstrar que aquilo ali não é uma voz isolada. Aquilo ali existe uma construção daquilo ali com outras provas. A gente sempre precisa lembrar que o processo não são uma torre de provas, existe uma prova só. E aí existem várias formas. Saber se outras pessoas já passaram para a situação, outras já ouviram outras vítimas, se não houve. Então aí você vai potencializando aquela palavra. Né? Uma advogada que teve aqui, eu não me lembro quem foi, me comentou, não lembro o termo. Eu até ia gravar um vídeo depois falando sobre isso e esqueci. Mas é de um tipo de prova que você produz, por exemplo, você passou por alguma situação e aí você relata essa prova para alguém naquele exato momento. Você não faz na intenção de construir prova, portanto que eu nem sabia que isso poderia ser usado como prova. Foi, eu acho que uma situação com um parente dela que passou por um problema e aí na hora ela não filmou, não fez nada, era uma senhora. Sendo que ela chegou tão desesperada em um mercadinho da cidade, contando o que tinha acontecido. Por exemplo, acabei de ser assaltada e tal. Pronto, ela falou que conseguiu ganhar, não foi um assalto, foi alguma outra situação, mas ela conseguiu ganhar a causa porque ela utilizou essa prova que foi
como se fosse produzida depois, não filmou, não teve registro da hora, mas o estado que a vítima estava e compartilhou com o outro toda a história que passou, ela conseguiu provar que aquilo aconteceu. A gente chama de, talvez, acredito que seja aí o que a gente chama de testemunha de ouvir dizer, né? Testemunha de escutativa, né? Sim. Então, a testemunha normalmente viu, não viu o fato, mas viu a suposta vítima, né? A vítima, o cenário que a vítima se encontrava. Então, de novo, repito, é o mesmo exemplo do Daniel Alves. Então, a amiga quando encontra a vítima num estado de choro, descontrolado, inclusive sem saber dizer exatamente o que aconteceu, ela não presenciou aquilo, mas ela viu como a vítima estava, o estado que ela se encontrava, e não foi só ela, né? Eu tinha lá um segurança que também viu da mesma forma, o mesmo estado, da mesma maneira, inclusive ela sem saber dizer o que tinha acontecido naquele primeiro momento, porque ela ainda não tinha entendido o que tinha acontecido, né? Então, isso é uma testemunha, sim, que pode ser utilizada para reforçar o que foi colocado. Sem dúvida nenhuma. Fica só o relato, né? Sem ninguém saber. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma testemunha de ouvir dizer, né? Ela não sabe sobre o fato, mas ela sabe como a vítima estava naquele momento. Interessante, vivendo e aprendendo, viu? Por isso que eu gosto desse nosso bate-papo, dessa troca, porque agora que eu estou envolvida, né, nessa parte jurídica, enfim, muita coisa nova, eu acho que falta realmente a sociedade como um todo se inteirar das coisas, procurar saber seus direitos, seus deveres, até onde eu devo ir, o que eu devo fazer, pelo que eu devo lutar, o que não devo, né? E tá sempre compartilhando. Porque principalmente eu me coloco. Ele é o primeiro homem do é o primeiro homem do canal. Pra vocês verem como eu confio. Né? Porque realmente eu participo de grupos de mães e tal, e assim, nós mulheres criamos uma certa resistência com a figura do masculino. Né? E tem razão, assim, historicamente falando, e até algumas mães me relataram de um assédio não sexual, mas do advogado. De tipo, eu sou advogada, eu sei o que eu tô fazendo. Além de você ser mulher, você não tem o direito de me questionar isso, de me perguntar isso. É mais difícil a gente ter esse tipo de tratamento quando vem de uma advogada mulher, tá? Isso eu tô falando do que elas me relatam, tá? Por favor, não se ofenda. Não, de forma nenhuma. Eu tô entendendo. Eu acho que tem uma certa razão, porque, de novo, uma advogada mulher, obviamente, ela consegue se colocar naquele lugar. E o homem dificilmente vai conseguir, porque ele não vivencia, não faz parte do seu dia a dia histórico, vivenciar determinadas situações. Mas aí eu acho, assim, que ter um pouco de empatia sobre o outro, né? De ter sensibilidade. Principalmente vítima, né? Eu entendo que vítima fica ali no pé perguntando. Não, mas eu acho que é muito igual, seja vítima, seja acusada, é muito parecido nesse sentido. Mas é óbvio que a vítima ela tem um sentimento maior de injustiça. Então ela tem um desejo de ver o fato sendo resolvido logo. E aí, ao mesmo tempo que existe esse desejo, essa vontade de resolver logo, quando a gente trata de crime especificamente, o processo criminal, ele não, é que a gente chama, é sempre muito difícil isso, porque ele é um processo que ele não pode nem ser muito rápido, nem ser muito lento. Né? Ele tem que ser razoável, mas é difícil entender com exatidão que seria essa razoabilidade, né? O tempo dessa razoabilidade. Mas o fato é que ele não pode ser muito rápido, porque se ele for muito rápido, as coisas são julgadas muito com emoção. E a chance de ter um erro, quando tudo é julgado com muita rapidez, é muito grande. Também não pode ser muito lento, porque isso traz uma sensação de impunidade, porque quanto mais tempo leva a justiça para ser tratada, para ser debatida, para ser solucionada, por si só já levou uma injustiça, porque passou-se muito tempo. Então, eu preciso ali de um tempo minimamente que não seja nem muito rápido nem muito lento, que muitas vezes é difícil você encontrar esse equilíbrio, né, do rápido e do lento, porque também, primeiro, que isso é muito subjetivo, né? O que é rápido para mim pode não ser para o outro, o que é lento para mim pode não ser para o outro. Então eu preciso sempre tentar encontrar algo no meu termo ali, né? Eu preciso ter um processo que sempre caminhe, que ele nunca pare, mas ele também não pode ser extremamente célere, ele não pode terminar em 10 dias, em 15 dias. São coisas
que as vítimas não entendem. E as vítimas normalmente não entendem. E é normal que não entendam, porque ela quer o resultado para logo. Ela quer essa sensação e ela acredita que quanto mais rápido resolver, mais justiça está sendo feita. E outra coisa, a vítima tem tanta certeza do fato que fica assim, incrédula de como o juiz não está vendo? Como o promotor não está vendo? Não é possível. E aí existe também aquela sensação de que a gente que está sendo investigada, né? Porque a partir do momento em que você denuncia, né, presta uma queixa, você tem que levar provas. Sim. Né? É tudo bem que tem o seu relato, no caso de um abuso e tal, tem o seu relato, você como vítima, mas assim, quanto mais provas tiver, melhor ajuda, né? Então assim, aí quando delegado, juiz, promotor fica questionando isso, aquilo, outro, aí a gente passa assim, como assim? Eu que estou sendo investigada, sabe? Eu fui a vítima, eu já passei por tudo isso e agora eu tenho que provar que o que eu estou falando é verdade. Então eu acho que esses sentimentos acaba que deixa a vítima chateada, triste, né? Se sentindo injustiçada e carente de celeridade. Porque a gente tá ali, tô correndo perigo de vida, tô correndo risco, tô querendo aquilo, então por favor, me enxerguem, parem de me... A sensação é assim, parem de me julgar e de me investigar, né? Mas assim, a cada bate-papo que eu tenho aqui com advogados, com os meus advogados, eu vou entendendo como é que funciona, né? Que realmente, se tudo fosse da forma como a gente queria, não é assim que acontece. Existe uma investigação, essa questão de ter um tempo para saber dos fatos, como aconteceu, o que houve, porque também incriminar uma pessoa injustamente é um absurdo. Então hoje eu consigo entender, e conversando com outras mães, outras pessoas que estão passando pela mesma situação, que os processos estão andando, estão caminhando, está tendo movimentação, não está parado, mas é porque a gente não entende, né? Então precisa realmente dessa comunicação do advogado. E uma outra coisa, doutor, que é assim, decisões e movimentações que não fazem muita diferença, não tem por que a gente saber, sabe? Assim, por exemplo, alguma manifestação ficou conclusa para o juiz. Aí, não sei se advogados de uma experiência, sei lá o que, aí fica, ficou concluso pro juiz. A gente não entende o que é concluso pro juiz. Aí a gente ficou concluso pro juiz. O que aconteceu? É aquela coisa de você... isso vamos dizer assim, um dos principais... normalmente que as pessoas mais questionam, né? É a falta de comunicação do advogado. Sim. Só que, de novo, a questão não pode ter a falta, obviamente, né? Não deixar de falar, mas também não precisa se falar tudo o que acontece. Exatamente. Porque, primeiro, isso gera uma ansiedade desnecessária, seja para a vítima, seja para o acusado, de coisas que não são um resultado de nada. É um ato normal do processo. Sei lá, mandou intimar um fulano para uma audiência. Eu não preciso, o outro ligando para dizer que fulano houve um mandado de intimação. Não precisa disso. Porque é um ato burocrático. Então, todos os atos burocráticos que não permeiam nenhuma decisão, nenhum efeito no processo, é apenas um andamento natural. São coisas que não precisam necessariamente serem ditas. Mas é óbvio que é preciso, durante um determinado tempo, você dar algumas informações. Atualizar. Ainda que diga, continua no mesmo lugar, continua da mesma forma, não teve nenhuma alteração significativa. Não precisa dar um detalhes, teve um mandado de citação, de intimação assim, assado para fulano, ciclano. Não, é claro que quando eu preciso de alguma coisa. Imagine que eu estou diante de um mandado de citação ou de intimação de alguém e o oficial disse lá que não encontrou a pessoa. Aí eu vou ter que ligar, fulano foi encontrado. Será que a gente consegue algum dado, algum outro dado para que a gente consiga viabilizar isso? Né? Então, isso sim, mas situações mais burocráticas do processo necessariamente não precisam ser ditas, porque isso gera muitas vezes uma ansiedade, uma situação que vai gerar muito mais problema do que a solução. Então, como você colocou aqui, né? Às vezes está concluso. Para que eu vou dizer isso? Né? No máximo, eu dizer, olha, está com o juiz lá para decidir, agora aguardar. Vamos esperar. E aí, atualizar, olha, continua com o juiz, não tem decisão ainda. Acabou, não precisa ficar também nessa comunicação constante. O que eu ouço das mães meu Deus, meu advogado passa 2, 3 dias sem falar comigo. Eu, sim, gente, tá ótimo. Tá tudo bem. Até porque o processo não fica não anda todo dia uma coisa. Sabe o que é? Porque
a gente acha que só o nosso processo está ali na mão do juiz. Sim. Né? Então, tem um mundo. Um mundo, e quando se trata, assim, por exemplo, de criança e tal, a gente fica assim, não, teria que ter uma decisão para ontem, porque é uma criança. Mas tem um bocado de criança. Tem um bocado de criança, não é só o nosso filho, gente. Eu falo isso assim pra acalmar o coração de vocês, sabe? Porque no início eu tava muito aflita, eu estava assim, enlouquecendo, mas à medida que as coisas foram dando, né, os profissionais foram entrando na minha vida e foram me orientando, e aí eu fui tendo essa consciência. A rotina do processo não é uma rotina normal, né? Todo dia a gente faz uma coisa, necessariamente o processo todo dia não tem uma coisa, né? Porque, como eu disse, assim, tem um mundo de processo. Então, quando você fala especificamente de criança, a vara de violência contra o menor é só sobre o menor. Então, tem um mundo de processo sobre o menor, não é só A, B ou C. Então, e é muitas vezes, e aí a gente sempre tem aquela sensação de achar que o nosso é sempre o mais grave. Isso. Quando muitas vezes não é. Sempre tem situações muito mais graves a serem tratadas e que precisam muitas vezes de uma urgência muito maior. Não é que não tenha, mas uma urgência maior. Então, e o juiz, eu sinto muito a pena do juiz, porque ele precisa gerir isso. Ele precisa gerir urgências, porque é tudo urgente. Tudo é urgente. Então ele precisa gerir urgência. O que é mais, o que é menos urgente, porque urgente todos são. Né? E obviamente não é uma tarefa fácil. Então, tenho certeza que não é uma tarefa fácil. E as mães falam muito isso pra mim. Para o juiz meu filho é apenas mais um, mas pra mim ele é o meu filho. Aí eu falei, tá, pra você ele é o seu filho, pra mim ela é minha filha, E realmente pro juiz é mais um caso. Mas pro juiz, inclusive, ele ser imparcial e exercer essa atividade da melhor maneira possível, precisa ser mais um caso. Não pode ser o filho de A, de B ou C, porque se for assim, ele corre o risco de não julgar de maneira imparcial. E isso não é nem bom nem para a vítima, nem para o acusado. Então, a gente precisa também entender que o juiz, primeiro, ele é um ser humano como qualquer pessoa, e ele está julgando aquilo ali todos os dias. Então, ele precisa tentar julgar aquilo da maior imparcialidade possível. Quanto mais fora ele estiver do fato e tentar visualizar aquilo de uma maneira meramente técnica, jurídica, melhor para todo mundo. Né? Quanto menos envolvido emocionalmente ele estiver, melhor para todo mundo. Né? Porque se ele está envolvido emocionalmente, eu consigo demonstrar isso, isso vai anular a decisão, vai ter que voltar. Né? Enfim, então as consequências são sempre piores se eu tenho um juiz extremamente envolvido. Então eu tenho que ter um juiz exatamente distante para que ele possa exercer aquela atividade da maneira mais imparcial possível. É óbvio que não é 100%, porque a gente está tratando de seres humanos, mas assim, o mais imparcial juridicamente possível ele precisa fazer. E é isso, ele precisa ver como mais um mesmo. Ele não pode ver aquilo como algo que ele precisa resolver um problema do mundo. Não é isso. Ele precisa ver aquilo como mais um para que ele. Mas não é ver o mais um desconsiderando, né? Imaginando que aquela coisa é pequena. Mas é o mais um que ele precisa ver de uma maneira meramente jurídica, de uma maneira meramente técnica, onde ele desenvolve o papel dele técnico, que é o que se exige dele. E quanto mais técnico ele for, melhor para todos. Né? Então a probabilidade daquela decisão ser mais assertiva é muito maior. Quanto mais envolvido emocionalmente, a chance daquela decisão não ser tão assertiva é maior. Então a ideia é que ele seja mais distante mesmo. E por isso que precisa desse tempo, né? E por isso que precisa desse tempo. É por isso que o tempo ele é necessário para que eu constitui provas, ele é necessário para que eu desenvolva, mature essa prova, entenda até qual é o valor que essa prova tem naquele processo, né? Se ela tem um valor pequeno, se ela tem um valor grande, e isso é o tempo. Né? Isso não é desenvolvido em dias, isso é desenvolvido ao longo de alguns meses. Então eu preciso de alguns meses para maturar essa situação, de novo, para que o juiz possa dar uma decisão mais equilibrada, mais justa, mais igualitária, mais técnica possível. Entenderam? Eu entendi. Foi uma aula pra mim. E assim, eu realmente nessa caminhada eu procuro estar sempre conversando sobre isso com mães, com mulheres, porque elas têm muito esse relato. O juiz, o promotor, eles não têm filho, não têm neto, e se fosse com a filha dele, e se fosse com a esposa, com não sei quem, com não sei quem. Então assim, gente, acalme o coração, né? Realmente é o momento da gente respirar, se concentrar, procurar fazer o melhor, não se exceder, né? Procurar estar bem orientada. Sim. Por isso que eu falo da importância de vocês terem bons advogados, bons profissionais assessorando. Sim.
porque senão pode meter os pés pelas mãos. Então, assim, manter a calma realmente. Eu sei que é difícil, eu passo por isso, é doloroso, a gente dorme e acorda chorando, mas ali ficando firme, em pé e lutando, né? É um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se tiver alguma dúvida, pergunta ao seu advogado, enfim, mas a gente vai aprendendo, porque é tudo muito novo pra gente, né? Quem não vive no mundo jurídico, tudo é muito estranho. É tudo estranho. É tudo muito estranho. Então, para quem está no mundo jurídico é normal, é natural, porque é o nosso dia a dia. Isso em qualquer atividade. Então, você na área médica, coisas que você faz no dia a dia que para mim é estranho. Não sei o que é isso, né? Vou ficar com medo. Vou dar um exemplo. Imagine uma criança que a primeira vez vai no dentista. Ela fica morrendo de medo. Porque ela vê uma mesa cheia de aparelho, cheia de coisa. Porque para ela é estranho, não faz parte da rotina dela. Mas para o médico é mais um dia. Isso. Né? É a mesma coisa no direito. Não, é mais um dia. É mais um dia normal, de atividades normais. Obviamente, quem está de fora, as pessoas que não têm esse conhecimento jurídico e não são obrigadas a ter, é tudo muito estranho, né? É muito difícil de compreender. Além de tudo, o judiciário, isso tem mudado nos últimos anos. O judiciário ele tem uma linguagem naturalmente difícil, né? Então, quando você falou em autoconclusas, né? Dá para ser mais simples? Dá. Né? O que seria autoconcluso? Nada mais é do que o processo pela mesa do juiz para julgar. É isso. Né? Então, a linguagem jurídica, naturalmente, ela é mais complexa, né? Ela é mais rebuscada, vamos dizer assim. Então, obviamente, isso nos últimos anos tem mudado. Então, é óbvio que a linguagem jurídica ela é complexa. Então, isso tem mudado nos últimos anos. Inclusive, hoje já existe uma orientação dentro do CNJ que as decisões judiciais elas sejam divulgadas de uma maneira simples e de uma maneira técnica. Então, hoje eu tenho julgadores, relatores de processos, dando a decisão de maneira compreensível para qualquer pessoa e, em ato contínuo, ele dá aquela mesma decisão com conteúdo técnico. Né? É que nem médico, né? Assim, teoricamente. Porque exatamente a ideia é tentar tirar um pouco desse distanciamento que essa língua rebuscada leva para as pessoas. Então, porque gera uma confusão. Gera uma confusão, gera uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma certa ojeriza, né? Um certo assim, eu não quero mexer com isso. Pronto, uma palavra, deferido. Deferido, não, meu Deus, o que é deferido? O que é isso, né? O que é isso? E aí, mas aceitou. Aceitou. Né? Então, os termos que pra gente da área jurídica nada demais. Né? Mas repito, isso dentro do contexto das pessoas que não entendem é complexo. Né? Repito, a justiça vem mudando isso, tendo decisões cada vez mais simples no seu para a compreensão das pessoas, sim, mas ainda não é tão compreendido assim. Mas é isso, assim, sempre estar muito cercado de alguém que possa traduzir muitas vezes essas coisas, né? Ter a tranquilidade de traduzir, de conversar, de acalmar e de entender que é um processo, né? E o processo ele tem o seu tempo, as coisas não vão na velocidade que cada um quer, né? A gente sempre quer que ele ande o mais rápido possível, né? E de um lado eu vou ter alguém que quer que ande rápido, de outro lado eu vou querer alguém que ande devagar, e aí realmente vai caber o juiz que faça esse equilíbrio de forças aí. Né? Como eu disse lá, né? Nem ande tão rápido, nem ande tão devagar. Ele ande o tempo necessário. Então, ele sempre esteja andando. O fato é que o processo ele sempre precisa estar caminhando, ele não pode ficar parado. Mas esse caminhando necessariamente não é um caminhar celere. Né? Entendi. Bom, mais alguma coisa acrescentada, doutor? De novo eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui, ainda mais agora que eu sei que eu sou o primeiro homem aqui nesse canal. Então, assim, uma responsabilidade ainda maior, um privilégio muito maior. Agradeço, né? E, enfim, e qualquer necessidade, qualquer dúvida, é só me convidar de novo que eu venho. Foi um doutor muito requisitado, viu? Recebi várias indicações. Aqui. Eu falei, vou falar com ele. E aqui está. Bom, espero que a gente tenha conseguido abarcar tudo, né? Sim. Falamos de uma forma geral, trouxemos um pouco da questão da mulher no ambiente, né, de uma empresa, e no final acabamos discutindo sobre o que a gente mais fala lá no canal e no Instagram também.
Eu acredito que foi muito rica, muito esclarecedora, acho que ajudou bastante, tanto vocês quanto a mim também. E qualquer dúvida, vou estar marcando o Dr. Luiz Henrique Requião, vocês podem estar entrando em contato. Como sempre, eu vou abrir a caixinha de perguntas e aí eu mando as perguntas para ele responde e tá tudo certo, gente. Não tenham medo dele. Pela paz. Ele é da paz. Viu? Então até o próximo episódio.